Bem, pessoal, vamos dar uma examinada agora numa questão de análise de tráfego TCP/IP com o objetivo de mostrar como é que a gente pode analisar as informações contidas nesse pacote aqui, por exemplo. Esse pacote aqui foi coletado pelo Wireshark, né, ou outro sniffer qualquer de rede. Esse nosso exemplo aqui, né, como os sniffers, a maioria deles, né, que a gente tem, ele apresenta o pacote, que é essa área aqui central, em formato hexadecimal. Desse lado esquerdo aqui a gente tem a posição da linha, né? Começa na posição 0 e depois vem a posição 10. Essa posição 10 aqui é em hex, corresponde a 16 em decimal. Cada linha dessas aqui tem 16 bytes, né? Cada elemento desse aqui é um byte. E aqui do lado esquerdo a gente tem o formato display do pacote, né? Então, nesse exemplo aí a gente já falou, tá? Então vamos lá, como é que a gente vai fazer a análise desse pacote aí? Lembrando o seguinte, né? Um pacote ele é formado pelas informações, né? Da camada de enlace, que é a primeira das informações que a gente consegue ver no pacote, tá? Depois a gente tem um datagrama IP, que é a unidade de dados da camada de rede, que está encapsulado aí, como a gente pode ver, dentro da camada de enlace, dentro desse quadro aqui, ó, que é a unidade de dados da camada de enlace, né, o quadro. Tem uma informação aqui de controle, que é um cabeçalho, tem os dados e tem informação de controle no final, que é o trailer. Esse trailer aqui, né, a única camada a única camada que tem informação de controle no final, que chama de trailer, é a camada de enlace. Todas as outras só tem informação de controle no seu início, ó, que chama de cabeçalho. Então, camada de enlace tem cabeçalho de enlace, camada de rede tem cabeçalho IP, que se estiver usando o protocolo IP, camada de transporte tem o cabeçalho TCP, se estiver usando TCP, camada de aplicação tem o cabeçalho de aplicação específico. Então a primeira coisa que vem é a camada de enlace, depois capsulado na área de dados do quadro da camada de enlace, a gente tem o datagrama IP, que tem cabeçalho e tem dados. Dentro da área de dados do meu datagrama IP, né, eu tenho encapsulado ou envelopado a camada de transporte. A camada de transporte, por sua vez, também tem cabeçalho, que é a informação de controle, e os dados dessa camada de transporte. E dentro dos dados da camada de transporte eu tenho a camada de aplicação. Então, para a gente analisar um pacote, né, como aquele anterior que nós vimos ali, tem que saber disso. Primeiro vem a camada de enlace, depois vem a camada de rede, depois a camada de transporte e por fim a camada de aplicação. Então vamos fazer a análise aí desse pacote. A primeira informação que surge, né, é a camada de enlace. Então vamos ver quais são as informações que a gente tem aí. A primeira informação é o endereço MAC de destino. Ele tem 6 bytes, né, e é composto por esses 6 primeiros bytes aqui, 004 até o 5E. Os 3 primeiros bytes desse campo são o código fabricante e os 3 últimos bytes são sequencial dentro daquele fabricante. Depois a gente tem um MAC de origem, que começa aqui, tem 6 bytes também, vem até 1E, tá? E por fim a gente tem o type da camada de enlace. Esse type da camada de enlace ele informa o que vem aqui na próxima camada, né? No caso aqui, o protocolo que vem na próxima camada é o IP, por causa desse código 0800. A gente também pode ter outros valores aí, por exemplo, se a próxima camada for a requisição ARP, esse campo type vai ficar com 0806. E se for o IPv6, né, esse código do type aí vai estar com 86DD. Então, informações da camada de enlace é só isso aqui, né? Depois a gente tem informações da camada de rede.
Para isso a gente tem que conhecer quais são as informações do cabeçalho IP. Estão aqui essas informações, tá? Do cabeçalho IP que a gente vê nos livros. A camada de rede vai começar bem aqui, por essa informação que é o código da versão do IP, caso IPv4 aqui no nosso caso, e as outras informações são que o tamanho do cabeçalho, né? Normalmente esse cabeçalho tem 5 linhas de 4 bytes, cada linha dessa aqui são 4 bytes, ou seja, vem até aqui o endereço IP de destino, mas ele pode crescer se esse campo opções aqui estiver sendo utilizado. Então, o tamanho do cabeçalho normalmente vai ter aqui um 5, e esse 5 quer dizer o que? Eu tenho 5 linhas de 4 bytes. Então, quando tem 5 aqui, significa que o tamanho do cabeçalho são 20 bytes. Depois a gente tem o campo de prioridade, esse tipo de serviço, o tamanho total do datagrama em hexadecimal, o campo de identificação. Toda essa linha aqui é referente ao controle de fragmentação do datagrama. Se tiver datagrama, essa linha aqui vai ser processada pelos equipamentos, né, que estão processando o controle de fragmentação. Aqui é a identificação da fragmentação. Aqui eu tenho flags relacionado com fragmentação. São 3 bits, primeiro sempre é 0. Se eu não puder fragmentar, eu seto esse segundo aqui, que é o bit de don't fragment. E o bit de more fragments é o bit que informa que eu ainda tenho mais fragmentos a seguir. Depois vem o deslocamento, é o campo que mais ou menos diz o que é o sequencial do fragmento dentro de um conjunto de fragmentos. Depois a gente tem o campo de TTL, que é o tempo de vida que o pacote pode circular na rede. Quando eu tenho, por exemplo, 30 aqui nesse tempo de vida, significa que esse pacote pode atravessar até 30 roteadores. Lá no 30º ele vai ser descartado. O campo protocolo é o campo que informa qual é o protocolo que vem na próxima camada. Se esse campo tiver com 1, significa que o protocolo da próxima camada é o ICMP. Se tiver com 6 é o TCP. Se tiver com 17 é o UDP. Aqui é um cheque de erro. Vale salientar que esse campo cheque de erro checa apenas os dados do cabeçalho IP. Ele não checa a área de dados do datagrama. Portanto, esse cheque de erro aqui não é um cheque de erro completo. Quem vai garantir um cheque de erro completo é a camada de transporte, quando eu estiver usando o TCP. Depois a gente tem o IP de origem, com 4 bytes, cada linha dessa, como a gente falou, são 4 bytes, e o IP de destino. Se a gente precisar, pode ter alguns campos aqui de opções, e depois vem a área de dados do meu datagrama. Esse aqui é o formato que a gente vê em todos os livros sobre TCP e IP. Mas o nosso pacote não tem esse formato em linhas de 4 bytes, né? O nosso pacote aqui coletado pelo Etherhill, ele tem linhas de 16 bytes. Para facilitar o nosso entendimento dessas informações, né, do conteúdo do pacote e relacionar com o formato dos livros, o que a gente faz? Pega essa informação aqui, que está de 16 em 16 bytes, e coloca no mesmo formato dos livros, ou seja, de 4 em 4 bytes. Sendo assim, fica fácil da gente associar. Por exemplo, esse campo, esse 4 aqui, é o campo versão. Aqui embaixo, ó. Esse campo tamanho do cabeçalho 5, é o 5. Quando tem 5 lá, significa que o tamanho do cabeçalho é de 20 bytes. O campo Type of Service está zerado. Depois vem o campo tamanho total, com 36, em hexa, que em decimal corresponde a 54. Próxima linha, que é a segunda linha, ó, eu tenho o campo de identificação, 6C40. O campo de flags. Esse campo de flags está com 4. Aqui significa o quê? Se eu abrir bit a bit, vai estar 01100. Significa que o quê? Esse campo aqui sempre é 0. Esse segundo bit aqui está ligando o flag de DNF. Ó. Então não posso fragmentar esse pacote. E o bit more fragment está zerado. O campo de deslocamento está 0. O tempo de vida está 0,8. O campo protocolo está 0,6, significa que o protocolo que vem na próxima camada é o TCP. Depois a gente tem cheque de erro, 7876, o IP de origem, 10.1.1.1. O 0A significa em decimal 10, né? 10, 1, 1, 1.
Então, informações do cabeçalho IP são essas daí, que facilmente a gente obtém fazendo essa correspondência, né, entre o formato dos livros e o formato que é coletado por um sniffer. Sobre as informações da camada de transporte, que vem logo depois da camada de rede, estão encapsuladas na área de dados da Telegram IP, né? Mesma coisa, a gente tem o formato lá dos livros, tá? Temos aqui então as informações do cabeçalho TCP. Essa parte final aqui das informações, e a gente tem aqui o formato dos livros, como a gente viu no cabeçalho IP. Aqui são as informações do cabeçalho TCP. As informações são a porta de origem e a porta de destino, número de sequência de segmento, número de ACK, tamanho do cabeçalho e os flags urge e urgente, ACK, push, reset, sim e fim. Tamanho da janela, checksum, ponteiro para dados urgentes, opções se houver. Normalmente a gente vai ter 5 linhas de 4 bytes, como a gente tinha também lá no cabeçalho IP. Então vamos analisar essas informações aí. Então aqui no layout do sniffer está em 16 bytes, vamos colocar aqui no mesmo layout dos livros para facilitar nosso entendimento. Aí fica fácil, porta de origem, os dois primeiros bytes, 0A76, porta de destino 050, que corresponde, né, ao decimal 80, ou seja, o protocolo que está em utilização é o HTTP, e esse pacote está saindo do cliente para o servidor. Por quê? Porque porta baixa significa que isso daqui é processo servidor. Porta alta significa que isso aqui é processo cliente. Como a porta de origem é uma porta alta, significa que está saindo do cliente para uma porta baixa, que é uma porta de servidor. Tá? E essa porta alta caracteriza pelos valores acima de 1023, mas aqui dá um valor em hexa, né? Se a gente converter para decimal, vai dar acima desse valor de 1023. Então, na sequência, a gente tem a segunda linha com o número de sequência do segmento, o número de ACK. Na terceira linha, o campo tamanho do cabeçalho, tá 5, significa que são 20 bytes, tamanho do cabeçalho, que é 5 vezes 4. Depois a gente vem os flags aqui, ó. Os flags a gente tem 18, a gente abre em binário, é esse aqui. O que significa que estão ligados os flags, ó, de ACK e de push. O campo janela está com esses valores aqui e continua. Ok? É isso.